Você acompanha a partir de agora o trabalho da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Audiências públicas, ciclo de palestras são realizados por essa tão importante comissão. Assista agora o Agricultura em Debate. No programa de hoje, iremos abordar assuntos que já foram deliberados pela comissão nos meses de fevereiro e março, como a aprovação dos requerimentos para audiências em que ministros do governo Dilma vão expor políticas públicas que afetam o setor agrícola. Também foram aprovados requerimentos para a realização de audiência pública em comemoração ao Dia Mundial da Água e para discutir a reforma do Código Florestal. E um bloco inteiro sobre o primeiro ciclo de palestras, cujo tema foi a regularização fundiária e o reordenamento agrário na Amazônia. Engasguei. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal iniciou suas atividades deste ano no dia 23 de fevereiro. Nesta reunião, ocorreu a instalação e eleição do presidente e vice-presidente para o biênio de 2011 e 2012. O senador Assir Gurgers, do PDT de Rondônia, foi eleito presidente da comissão, tendo como vice o parlamentar Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Na primeira reunião deliberativa da Comissão de Agricultura, foram aprovados os requerimentos de participação do ministro da Agricultura, Wagner Gonçalves. Também foi feito o convite ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Bandeira Florense, e solicitada a participação da ministra da Pesca e Aquicultura, Idely Salvati, para expor as políticas públicas, bem como as propostas para melhorias de serviços vinculados ao setor. – 22 de março, Dia Mundial da Água. A audiência pública realizada no dia 17 de março, em conjunto com a Comissão do Meio Ambiente e a Comissão de Agricultura, discutiu o uso racional da água, as políticas públicas em relação ao assunto. Acompanhe. O que eu posso garantir é de que é de interesse do agricultor fazer com que o seu estado, ou cobrar da Agência Nacional de Águas, que o instrumento da outorga seja um instrumento cada vez mais qualificado. A outorga é como um cheque que você dá à pessoa para retirada de águas. E uma outra questão fundamental é também que os agricultores estão fazendo, mas é preciso fazer ainda mais a sua parte, na adoção de mecanismos de irrigação que sejam muito mais eficientes na quantidade de água, além de cuidados adicionais na utilização de fertilizantes e de agrotóxicos, porque esses fertilizantes e agrotóxicos têm comprometido a qualidade dos mananciais de água e isso em prejuízo do próprio agricultor. Duas comissões do Senado se uniram no dia 29 de março para debater um assunto tão polêmico: a reformulação do Código Florestal. O Senado já vem, de certa forma, discutindo essa matéria. Já tenho visto e lido vários pronunciamentos de senadores abordando a reforma do Código Florestal. E acho que a Comissão do Meio Ambiente e a da Agricultura, ao realizar essa sessão conjunta, de fato dão mais peso e mais densidade a um debate que é importante para o país. E os senadores compreendem naturalmente a importância desse debate. Mais do que possível, eu acho que é necessário que haja uma solução para quase 100% dos agricultores do país, pequenos principalmente, mas médios e grandes, que depois de esgotado o decreto do presidente Lula vão ficar na ilegalidade. Então é preciso encontrar uma solução também para eles. Olha, o grande objetivo nosso, inicialmente, é debater a reforma do Código Florestal, mas fazê-lo junto com a Comissão de Meio Ambiente. As duas comissões, Agricultura e Meio Ambiente, debatendo o mesmo assunto, mostrando a todo o país que o nosso objetivo é o mesmo: preservar a natureza, cuidar das nossas florestas, cuidar do meio ambiente, mas não deixar de produzir e nem de aumentar a produção brasileira. Desafios da regularização de terras públicas é tema de debate no Senado.
Veja no próximo bloco. Há uma preocupação em todo o Brasil, em especial na região norte, em relação à regularização das terras. O assunto foi debatido no dia 25 de março na Comissão de Agricultura no Senado Federal. O problema de reordenamento não é recente e afeta o desenvolvimento do país. O assunto foi debatido pelo presidente da comissão, senador Assir Gurgax, o secretário de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ademar Lopes de Almeida, o secretário extraordinário de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, do MDA, Carlos Mário Guedes, o engenheiro agrônomo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, José Lopes de Almeida e Alberto Lourenço, secretário de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Muitos dos que ainda permanecem no meio rural não possuem o título de suas terras e agora são penalizados por conta de mudanças ou a qualquer outro benefício governamental. Durante o seminário, o secretário extraordinário de Regularização Fundiária do Ministério do Desenvolvimento explica a atuação do órgão sobre o assunto. Veja. Então o programa Terra Legal leva recursos, da União para os estados, para que eles possam também fazer atuação conforme a sua legislação específica nas terras públicas estaduais. Nós temos hoje em torno de 300 mil ocupações no conjunto da Amazônia, caracterizadas como posses. Dessas 300 mil ocupações, 180 mil pelo cadastro, Sistema Nacional de Cadastro do INCRA e pelo censo do IBGE, 180 mil ocupações estão em terras públicas federais, ali caracterizadas em azul. Essas são as terras públicas federais hoje que não tiveram destinação para terras indígenas, unidades de conservação, projetos de assentamento e que existem ocupações individuais e que são o foco de atuação do programa Terra Legal. É importante destacar que, excetuando os estados de Roraima e Amapá, que tem uma legislação específica que cabe à União repassar essas terras para esses estados, nos demais estados, 7 estados da Amazônia Legal, o programa Terra Legal está fazendo essa execução direta de regularização das ocupações. O secretário de Desenvolvimento Sustentável da Presidência da República fez o mapeamento da regularização fundiária na Amazônia. Pouca coisa, senador, ainda acontece no fronte da regularização fundiária urbana. A verdade é que temos na Amazônia talvez perto de 200 de municípios, municípios pequenos, municípios médios e até municípios grandes, incluindo capitais de estado, que se formaram ou cresceram sobre terras rurais do INCRA, terras federalizadas. Nesses municípios, praticamente ninguém tem uma escritura registrada do lote em que ocupa. Alguns estão lá há 40 anos, em cidades que nasceram ou cresceram, há 40 anos sem um título da casa em que ocupam. Nós, então, tomamos a iniciativa de procurar o governo de Rondônia. O governo de Rondônia estava com a nova gestão, se mostrava bastante aberto e solícito para que desenvolvêssemos essa política. Assinamos o ministro